Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Como nós estamos? Como foi a semana de todos? Chegamos aqui ao nosso domingo. Hoje é dia 6 de dezembro. 2020 está chegando ao fim. Muitos estão dizendo graças a Deus, muitos não sentirão falta de 2020. E meus irmãos, nesse último mês, o mês de dezembro, mês festivo, no dia 25, Natal, às 19 horas, você não pode perder a reapresentação da nossa cantata lá de 2010, Vinde e Adoremos. Está sensacional essa cantata, não perca, dia 25, às 19 horas, aqui no canal, reapresentação da nossa cantata de Natal, lá em 2010. E nós estamos já nos programando aí para o final do ano, por isso nós precisamos correr um pouquinho com a nossa série. Hoje, aqui no culto online, você está estudando comigo o capítulo de número 10 do livro de Daniel, os irmãos que estão lá na igreja, o capítulo de número 11, e na quinta-feira nós encerramos a nossa série com o capítulo de número 12. Ou seja, nós pegamos, meus irmãos, todos os capítulos do livro de Daniel. É tão legal quando dá para fazer isso, quando dá para a gente poder andar um livro inteiro. Às vezes nós fazemos algumas séries e acabamos pulando alguns capítulos. Isso não aconteceu aqui na nossa série Ouse Ser Firme. Passamos por todos os capítulos do livro de Daniel. Então essa série aí é uma série que fica na história. Quero pedir desculpa para você que talvez em algum momento não tenha entendido alguma coisa da nossa série, que talvez em algum momento possa ter achado ela um pouco cansativa. Mas, meus irmãos, essa série é uma série diferenciada. Essa série é uma série teológica, um estudo teológico sobre um livro escatológico, um livro que fala do Apocalipse, um livro cheio de figuras de linguagens, um livro cheio de profecias e um livro fundamental para a nossa vida espiritual. Quando o anticristo chegar, se ele chegar na nossa geração, eu tenho certeza que nenhum de nós será enganado, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus. Assim como Daniel recebeu o conhecimento, viu como o anticristo iria atuar nesse mundo, agora você também já sabe como ele vai chegar, como ele vai atuar e como a sua derrota já está decretada por Deus, o Senhor da história. Amém? Se você ficou com alguma eventual dúvida no decorrer da nossa série, é só mandar um WhatsApp que eu vou estar esclarecendo para você qualquer dúvida aí que seja possível dentro da nossa série Ouse Ser Firme. Então eu convido você que está aí no culto online, a quarta-feira, assistir a reapresentação do capítulo de número 11, que vai ser aqui no canal, e os irmãos que estão lá na igreja, eu vou convidá-los a assistirem esse sermão, o capítulo de número 10. E todos nós juntos, na quinta-feira, veremos o capítulo de número 12, encerrando a série, abrindo as portas para nossas comemorações de final de ano. Por falar nisso, no domingo que vem, é o segundo domingo do mês, nós teremos o Dia da Bíblia, meus irmãos. Encerramento de missões e Dia da Bíblia. Esse ano, apenas alguns esclarecimentos, nós não traremos missionário, tá bom? O culto será muito diferente. Nós mesmos da Igreja Batista Manancial iremos encerrar então esse ano missionário. E eu quero convidar você a acompanhar por aqui ou estar lá presente. No domingo que vem, nós levantaremos uma oferta missionária para nós podermos enviar para essa campanha, porque Ele me amou, né, da nossa Junta de Missões Nacionais. Então, meus irmãos, que Deus fale ao nosso coração. No domingo que vem, não perca o culto, seja aqui, seja lá presencial, porque será muito bacana. Dia da Bíblia e encerramento do ano missionário, do ano de missões. Então vamos para o capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Lembrando também, meus irmãos, que no dia 27 de dezembro, provavelmente, acho que é o último domingo, não é?
o nosso culto de batismo. Também não perca, em dia 27, o nosso culto de batismo, Festa das Águas, na Igreja Batista Manancial. Apenas tirando uma dúvida, eu vou ler aqui o texto para a gente poder correr um pouquinho, já perdemos alguns minutinhos. Talvez você está olhando e está falando assim, poxa, o pastor está com essa camisa de novo, o pastor só tem uma camisa. Para de fazer fofoca do pastor na sua casa, eu estou ouvindo. Você acha que eu não escuto, mas eu estou ouvindo você falar com seu familiar na sua casa, que eu estou usando a mesma camisa, todo culto online. Olha lá, hein? Meus irmãos, brincadeiras à parte, eu vou dar uma explicação. Estou usando essa roupa nos últimos cultos porque nós estamos pregando aqui no culto online usando uma tecnologia chamada Chroma Key. Pastor, o que é isso? Chroma Key é a mesma tecnologia que usam para fazer o Superman voar no cinema, essas coisas. É mudar o fundo de uma imagem. Você vê aqui atrás de mim a logomarca da Igreja Batista Manancial. Esses dias teve irmãos me perguntando se eu estou gravando os cultos na igreja. Não, estou gravando esses cultos aqui em casa, em um pequeno estúdio que nós montamos, usando a tecnologia de Chroma Key, que olha só, a tela verde, assim chamada. Presta atenção. Verde. Ó, volta o fundo manancial. Verde. Volta o fundo manancial. Esse é o Chroma Key. Meus irmãos, e acontece que o Chroma Key, ele depende de iluminação, ele depende de várias coisas. E dependendo da camisa que eu uso, o Chroma Key me deixa invisível, eu desapareço. Fica só a cabeça falando aqui, voando. Fica muito ruim. E é necessário cores escuras e cores certas que casem com o efeito Chroma Key. E o roxo escuro ficou perfeito. E é por isso que o pastor está usando essa camisa aqui nas últimas gravações. Então, ai, se você está falando mal do pastor aí na sua casa, que ele está repetindo a camisa, eu tô te vendo, olha, Deus está te vendo também, hein? Meus irmãos, Daniel, capítulo de número 10, os versículos de número 1 até o versículo de número 14, eu vou fazer uma leitura correndo, que a gente já perdeu um tempinho. E eu quero falar assim sobre o tema de hoje, o capítulo de número 12 do livro Ouse Ser Firme. Do livro de Daniel é o capítulo de número 10. E o tema da nossa mensagem de hoje é Um velho tem uma visão. Um velho tem uma visão. Diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Guarde essa palavra, conflito. Fala aí na sua casa, conflito, conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, para você ver que realmente o livro de Daniel é escrito por Daniel, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, importante, hein? Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. E levantei os meus olhos, e aqui começa, meus irmãos, o nosso texto, hein? E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino do Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, guarde isso que a gente vai explorar isso na mensagem. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não o viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer,
e levanta-te sobre os seus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Ou seja, Daniel orou, e aí ele teve essa visão de um anjo que veio falar com ele. Mas, olha, importantíssimo para nós, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Um velho tem uma visão. Meus irmãos, nós vimos nossos últimos cultos, agora não sei mais dizer se online ou presencial, mas nós vimos nos últimos cultos que Deus lhe deu revelação a Daniel sobre as coisas dos últimos dias. Depois nós vimos também que em certo momento Daniel ele estava lendo o livro de Jeremias e ele teve aí uma visão de que o cativeiro babilônico iria acabar e o povo seria levado de volta para Jerusalém, para ser o povo de Deus, para receber o Messias, e que faltava pouco tempo para isso. E isso se cumpriu. Chegamos ao capítulo de número 10 e o povo de Deus está voltando para a terra prometida, o povo está voltando para Israel, o povo está voltando para a sua pátria. Se cumpre a profecia de Jeremias dada muitos anos antes de acontecer. Se cumpre o entendimento de Daniel a respeito do livro de Jeremias. E acontece, meus irmãos, que Zorobabel e um pequeno grupo de judeus já haviam então retornado para a Palestina, para a Terra Santa, mas Daniel não se uniu com esses homens. Daniel ele não voltou para Israel. Ainda havia muito trabalho na Pérsia para ser feito, muita coisa ainda para preparar o caminho para todo o povo poder voltar para Jerusalém. E Daniel ele fica ali trabalhando na Pérsia. E além disso, meus irmãos, Daniel já tem 86 anos de idade. Um velho tem uma visão. Tema da nossa mensagem de hoje. E aos 86 anos de idade, então, meus irmãos, era uma idade muito avançada para ele fazer uma viagem tão longa assim, lá da Pérsia até Israel. Certamente Daniel morreria no caminho e ele também não teria como trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Aquele velho então que havia orado a Deus, leu a Bíblia, leu Jeremias e viu que Deus ia levá-los para fora do cativeiro e que orou para isso acontecer e viu isso acontecendo, ele mesmo não tomou posse nessa promessa de Deus. Porém, a missão de Daniel não havia acabado. Deus ainda tinha outros propósitos para Daniel. E nós vemos que Deus então ele aparece com uma nova revelação para Daniel. Meus irmãos, Daniel ele então tem uma visão, já muito idoso, o povo já voltando para Israel, e Daniel ele tem então uma visão. E que visão foi essa? Ele viu, meus irmãos, um homem vestido de linho. E frequentemente na Bíblia, quando você vê que alguém avistou alguém usando roupas de linho, a Bíblia está se referindo a anjos. E pela descrição desse anjo, muitos ligam esse anjo a Jesus. Eu pessoalmente não acho que esse anjo seja Jesus. Eu acho que lá na fornalha era Jesus. Eu acho que lá na cova dos leões era Jesus. Em outros eventos era Jesus. Mas aqui eu não acho que era Jesus. Mais para frente eu explico o motivo. Porque Jesus é Deus. E acontece algo aqui na história que eu não acho que era Jesus. Mas era um anjo extraordinário, comparável à revelação de Apocalipse 1, 13 a 17, onde realmente estava falando de Cristo. Esse anjo lembra Cristo em diversas semelhanças físicas mesmo, Lá em Apocalipse, João fala sobre Jesus que a sua cabeça e cabelo eram brancos como a neve, olhos como de fogo, pés semelhante ao bronze polido,
portando uma espada, roupa de linho fino. Então esse anjo que Daniel vê, ele lembra muito Cristo. Alguns teólogos veem Cristo nesse texto e eu realmente não vejo. Vejo um anjo. Acontece que esse anjo ele era tão semelhante a Cristo, meus irmãos, e ele tinha aí uma beleza tão espiritual que em algum momento Daniel ele se sente até mesmo enfraquecido diante da presença desse anjo. Daniel, então, meus irmãos, ele contempla essa visão. Mas é interessante que no versículo de número 7, nós vemos uma semelhança agora com a conversão de Paulo. Porque Paulo sim teve um encontro com Cristo. E somente Paulo viu. Paulo estava acompanhado de alguns homens. Os homens ouviram Cristo, mas não viram Cristo. E aqui diz o texto que Daniel ele tem essa visão desse anjo. Ele vê o anjo. Os homens que estavam com ele não ouvem o anjo, mas sentem a presença do anjo e fogem. Então realmente esse anjo era alguém diferenciado, um anjo poderoso, um anjo de alta classe, porque os anjos são divididos em classes. E a experiência, meus irmãos, de Daniel nessa ocasião, então, demonstra essa semelhança, né, com Jesus, demonstra essa semelhança também com a conversão de Paulo. Sabemos então que Daniel está vivendo algo extraordinário. Ele está vivendo algo maravilhoso. E ele fica ali sozinho, porque os seus amigos fogem. E aí ele acaba perdendo a sua força, ele cai com o rosto em terra, desmaia. E aí esse anjo toca em Daniel e acorda Daniel. E esse anjo ele dá uma revelação a Daniel, ou seja, ele conta algo, ele diz: olha Daniel, nós estamos ouvindo as suas orações. Nós quem? O céu. O céu está ouvindo suas orações. O céu está trabalhando para a libertação do povo de Israel, desde o momento das suas primeiras orações. Já era para eu ter respondido às suas orações, mas eu estive em contenda com o príncipe da Pérsia e eu precisei da ajuda de Miguel, né? Está lá no versículo de número 13. Meus irmãos, Miguel é talvez o anjo mais poderoso do céu, o arcanjo mais poderoso do céu. Tanto que algumas religiões confundem Miguel com o próprio Jesus Cristo. Há muita discussão teológica a respeito disso, se eles são a mesma pessoa. Eu acho que não são. Acho que Miguel é um arcanjo poderosíssimo e Cristo é outra pessoa. Mas há a teologia que pensa nessa linha, meus irmãos. Tamanho ou poder que Miguel tem. É Miguel quem vence Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu. Miguel está controlando o exército que expulsa Lúcifer do céu. Mas, meus irmãos, teologia à parte aqui em relação a isso, esse anjo ele dá uma revelação importante para Daniel. Ele diz: olha, estávamos ouvindo a sua oração, estávamos trabalhando para atender a sua oração, mas o príncipe da Pérsia me prendeu, de modo que suas orações não conseguiam fluir. Então foi necessário que Miguel viesse me ajudar, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E aqui, meus irmãos, nós vemos então que as orações estavam sendo bloqueadas de alguma maneira. O anjo estava também sendo bloqueado de alguma maneira para que agisse respondendo às orações de Daniel mais rapidamente. Há algumas pessoas que veem aqui um demônio combatendo esse anjo poderosíssimo. Há outras pessoas que não. Alguns teólogos veem outro anjo do céu, um anjo bom, mas responsável em cuidar da Pérsia e que não queria que a Pérsia perdesse o seu poder, porque alguns acreditam que os anjos passam a ter um carinho pelas regiões das quais eles cuidam. E há essa discussão, meus irmãos. Eu pessoalmente acho que era um demônio, sim. Não é? Porque eles ficam ali naquela luta, naquela batalha, e é necessário vir Miguel e contender ali com aquele anjo para que a oração fluísse. E aí, meus irmãos, a oração flui e esse anjo consegue chegar até Daniel com a resposta às suas orações. Então Daniel ele tem essa visão extraordinária e ele tem a revelação de que no mundo espiritual existem batalhas.
Aquilo que está acontecendo na minha vida, aquilo que está acontecendo na sua vida nesse momento, pode ser alvo de uma batalha espiritual. Você não está vendo. Mas o céu e o inferno podem nesse momento estar batalhando pela sua casa, pelo seu casamento, lá pelo seu trabalho, pela sua saúde. E as nossas orações de alguma maneira influenciam o cenário espiritual. A Bíblia não explica muito bem como isso acontece, mas é claro que acontece. Os anjos de Deus trabalhando ao nosso favor e a favor das orações dos servos de Deus, e os demônios, em certa medida, resistindo ao céu, fazendo de tudo para que as orações não sejam atendidas, para ver o seu fracasso, para ver o meu fracasso, para ver a nossa queda. É isso que nós vemos aqui no capítulo de número 10. E o que eu quero falar com você hoje é que Daniel ele reage a essa descoberta. Então Daniel ele descobre, meus irmãos, que existe uma batalha espiritual ao redor da nossa vida. E olha, guarda isso no seu coração. Há uma batalha espiritual ao redor da sua vida. A sua saúde, o seu casamento, a sua casa, o seu trabalho, tudo, meus irmãos, tudo tem ligação com o reino espiritual. Assim na terra como no céu. O céu e a terra são interligados. São interligados. Então, meus irmãos, o texto deixa claro aqui que o que faz esse anjo conseguir resistir a esse príncipe da Pérsia, né? Alguns demônios e alguns anjos são realmente chamados de príncipes porque são os primeiros, os principais ou principiantes, né? A raiz dessa palavra é interligada, né, uma com a outra dessas palavras, né? Príncipe, princípio, é uma coisa só. Alguns acreditam que os primeiros anjos de Deus são príncipes, os primeiros arcanjos de Deus são príncipes, e alguns demônios são os primeiros criados por Deus enquanto anjos são príncipes também. Então o texto deixa muito claro aqui. Meus irmãos, então vamos lá. O que eu quero dizer para você é que há então essa batalha espiritual envolvendo a nossa vida. Anjo contra demônio, céu contra inferno, lutando pela sua vida, lutando pela minha vida, lutando pelo nosso bem, lutando contra o nosso bem. E o texto deixa claro que o que motiva os anjos de Deus, o que ajuda, são as nossas orações. E eu fico pensando, se Miguel é tão poderoso, Miguel expulsa Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu, imagino que esse príncipe aqui da Pérsia também era extremamente poderoso. Porque o anjo em questão, que lembra Cristo, também era muito poderoso. Ele não consegue passar por esse demônio, por essa potestade, por esse príncipe, e precisa da ajuda do anjo mais poderoso do céu. Como é isso? Tudo muito confuso. Talvez esses assuntos sejam assuntos mais para um momento teológico. Mas o que eu quero dizer para você, guarda isso nessa noite. Você está vivendo uma batalha espiritual. Como que Daniel reage a isso? Primeiro, nos versículos 1 a 8 nós vemos que ele jejua. O crente não pode perder a visão do jejum. O jejum fortalece a oração. Daniel ele fica sem comer, sem beber, ele diz que não bebe vinho. Meus irmãos, jejue. A coisa está difícil. Talvez você não entenda porque as coisas estão difíceis. Pensa isso comigo. Há muita coisa na sua vida que não tem explicação, que você não entende. Algumas coisas que não desatam, que não andam. Pode estar havendo uma batalha espiritual a respeito de algumas áreas da sua vida que estão travadas. E aí há o jejum de Daniel, que fortalece, meus irmãos, de alguma forma espiritual que nós não entendemos, a ação daquele anjo lutando contra o demônio da Pérsia, e vem Miguel e intercede junto, e a coisa anda. E a coisa começa a fluir na vida de Daniel e na vida de todo Israel de Deus, porque o jejum foi colocado em prática. Diante das adversidades espirituais, Daniel jejuou. Segundo, Daniel entendeu que existe uma batalha espiritual. Não seja um crente mundano, não seja um crente ateu, que não acredita nessas coisas. Eu não acredito nessas coisas. Eu sou tradicional, eu também sou, meus irmãos. Também sou tradicional. Mas a batalha espiritual, o reino espiritual, os anjos e os demônios, eles são mais reais do que você e eu. Então creia que essas coisas existem. Há uma batalha espiritual nesse momento envolvendo a sua vida. Oração, jejum e auxílio do céu são extremamente necessários para vencermos.
A coisa começa a desatar aqui na vida de Daniel e na vida de Israel quando o céu intervém. E algumas coisas na nossa vida só começam a andar quando o céu intervém, ainda que você não veja. Ainda que você não veja. Ainda que você não saiba, mas há uma batalha acontecendo a seu favor e a favor dos servos de Deus. Daniel ele entende que há seres espirituais nos rondando o tempo inteiro, meus irmãos. Há seres espirituais. Eu estou falando sobre isso, mas no sermão que está acontecendo lá na igreja presencial, nesse momento. Então, assista também na quarta-feira o sermão presencial, porque eu vou falar um pouco aqui sobre os seres espirituais. Mas Daniel ele entende isso. Olha, tem demônios, tem anjos em batalha pela minha vida, pelos planos de Deus, travando, outra hora fazendo as coisas andarem. Os demônios travam as coisas, os anjos fazem as coisas andarem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é que a batalha espiritual é uma realidade. E a batalha espiritual, ela trava a nossa vida ou faz a nossa vida fluir. É isso. Se você não entender nada desse sermão, entenda isso. Há uma batalha espiritual agindo na sua vida nesse momento. Céu contra inferno, anjos contra demônios. A sua oração é fundamental, o seu jejum é fundamental. O inferno travando a sua vida, travando muitas coisas na sua vida, querendo destruir a sua vida. E o céu fazendo as coisas acontecerem, fazendo as coisas fluírem, fazendo as coisas darem certo. Se você guardar isso nessa mensagem de hoje, já estou feliz. Daniel ele entende que os anjos de Deus estão ao seu favor. E não é qualquer anjo. Daniel ele vê Miguel entrando em ação. Só que Daniel ele também entende, meus irmãos, que há coisas malignas contra nós, trabalhando contra nós. É aí que cai a ficha de Daniel, porque ele é revelado por esse anjo que lembra muito Cristo. Esse anjo poderoso lhe diz, olha, eu tive em batalha lá na Pérsia, foi difícil sair de lá até eu poder chegar aqui em resposta às suas orações. Precisei da ajuda de Miguel. Então Daniel ele entende, olha, e eu esse tempo todo achando que a Babilônia que eram os inimigos de Israel, mas há demônios, há príncipes malignos agindo contra a nossa vida, agindo contra a nossa nação. Isso fica claro para Daniel. Meus irmãos, isso também acontece na nossa vida. Você não está vendo, mas há demônios, há o inferno trabalhando contra a sua vida, trabalhando contra a sua saúde, trabalhando contra os seus relacionamentos, querendo ver o seu mal. Mas graças a Deus que Deus envia os seus anjos guardiões para nos proteger. E Ele mesmo nos protege. E quando eu disse para você que eu não acho que esse anjo que lembra muito Cristo seja Cristo, é exatamente porque esse anjo precisou da ajuda de Miguel. Sendo Cristo, meus irmãos, sinceramente, ele não precisaria da ajuda de anjo algum. Esse anjo aqui que lembra muito Cristo, que era extremamente poderoso, ele não conseguiu passar pelo príncipe da Pérsia, pelo demônio da Pérsia, precisou da ajuda do arcanjo Miguel, talvez o arcanjo mais poderoso do céu. Mas se fosse Cristo, esse anjo, ele não precisaria. Porque ele seria o criador de todos os anjos. Apenas explicando essa parte, meus irmãos. Mas voltando ao texto, Daniel ele entende então, ainda, que existem territórios espirituais. Ele está pensando muito na Babilônia, ele está pensando muito na Pérsia, ele está pensando muito em Israel, enquanto território. Poxa, eu era de Israel, fui levado em cativeiro para a Babilônia, e aí a Pérsia veio e dominou a Babilônia, e agora são tantos territórios. Mas aqui ele entende que existem também territórios espirituais. Os versículos 13 ao 20, isso nos leva a entender, meus irmãos, que realmente essa vida carnal não é o fim. Ainda que um meteoro nesse momento exploda o nosso planeta, não será o fim das coisas, porque existem os territórios espirituais, nos quais agora Daniel entendia que existia e que nós também entendemos que um dia nós viveremos lá. Amém? Fala amém aí na sua casa. Amém, meus irmãos? Daniel entende então que existem territórios espirituais.
E nós também precisamos entender isso. Precisamos entender que devemos cuidar da nossa vida espiritual aqui nesse mundo material, porque nós estamos a caminho de um mundo espiritual. Esse mundo carnal e material passará, mas o mundo espiritual durará para sempre. Concluindo, meus irmãos, Daniel 10, versículo 19, o anjo disse a Daniel: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. No Velho Testamento, quando você vê repetições, significa seja extremamente forte, em intensidade. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Nós vimos que diante dessa visão, Daniel perdeu as suas forças, pois estava diante de um anjo extremamente poderoso. Esse anjo o toca, e esse anjo o fortalece. E a última coisa que Daniel aprende e nos ensina aqui é que, apesar das batalhas espirituais, o Senhor está pronto para nos tocar e nos fortalecer. Diante das grandes dificuldades da vida, o Senhor nos toca e o Senhor nos fortalece. Diante das batalhas espirituais que nós vivemos, o Senhor nos protege com seus anjos, o Senhor nos toca e o Senhor nos fortalece. Então ore, jejue e certamente você vencerá as grandes batalhas espirituais que vivemos e que nós talvez não vemos, mas que vivemos todos os dias, porque o Senhor está lutando e enviando seus anjos para lutarem por você. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. O Senhor está trabalhando por nós, os seus anjos estão trabalhando por nós. Fortalece-nos como o Senhor fortaleceu a Daniel. É o que nós te pedimos, ó Pai. E certamente as batalhas espirituais serão vencidas pelo Senhor. Ao Senhor honra, glória e louvor. Guarda-nos dessas batalhas, ó Pai. Envie os seus anjos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus guarde sua casa, sua vida, a vida da sua família, daqueles que você ama. E saiba, fique tranquilo, feliz e em paz. Saiba que os demônios estão ao nosso derredor como leão que quer nos tragar, mas os anjos do Senhor também acampam-se ao nosso redor e nos protegem, porque eles estão a serviço de Deus. Tenha uma semana de muita graça, de muita paz e de muita unção. Beijo no seu coração. Nós nos vemos agora na quarta-feira, reapresentação do culto, e quinta-feira que vem no encerramento da nossa série. Não perca! Domingo que vem, comemoração do Dia da Bíblia, encerramento do ano missionário, e dia 25, reapresentação da cantata 2010, e dia 27, celebração de batismos em nossa igreja. O ano está acabando, 2021 está chegando e certamente as misericórdias do Senhor serão renovadas na nossa vida nesse ano de 2021. Desejo de paz, de graça e de coisas muito melhores para o ano que está por vir, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu? Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir
cadeias vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová, ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. O que aconteceu há uns 3.000 anos atrás? A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza abale e estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová, ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová, ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Inevitável, inevitável. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a